Olá, pessoal. Eu sou Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM, e agradeço a todos que estão conectados conosco. Nós estamos nos revendo de uma forma surpreendente, não é mesmo? Diferente da usual. É que o mundo está diferente. E vocês sabem que, para nós, da GM, a segurança vem sempre em primeiro lugar. É por isso que não podemos estar juntos fisicamente hoje. Mas a marca mais conectada tinha de encontrar uma forma diferente de lançar o SUV mais esperado do mercado, o novo Chevrolet Tracker. E por isso estamos hoje conectados via streaming e assim vamos contar para vocês essa história espetacular. Para isso, eu quero convidar ao palco Herman Manke, diretor executivo de marketing da GM América do Sul, e o nosso presidente, Carlos Arlenga. Por favor. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Nelson. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nesse broadcast, né? Temos concessionários, temos amigos da imprensa, temos funcionários nesse broadcast que é muito importante para nós. Olha, todo mundo sabe o que está acontecendo e essas novas medidas que estamos tomando como sociedade. Mas para nós era fundamental continuar com o lançamento do novo Tracker, porque é um carro que realmente é muito importante para a Chevrolet e é muito importante, eu acho, para a indústria. Bom, nós estamos há 4 anos desenvolvendo o novo Tracker. E foi um projeto feito Brasil, Estados Unidos, o nosso centro de engenharia na China, em conjunto, com o principal foco no mercado brasileiro. Então, realmente focado nos brasileiros. Nessa geração, onde realmente o segmento de SUV compactos é um segmento chave, fundamental da nossa indústria, agora os lançamentos são para valer. Quer dizer, o que você teve até agora foi a introdução do segmento. Da agora para frente é para valer. Então, você tem que desenvolver o carro pensando justamente no que o consumidor está procurando. E para nós, que sempre é essencial, se enfocar em coisas. O erro normal é tentar fazer tudo, né? Então, a gente se enfoca no que é chave para os nossos clientes. Então, 5 pilares, tá? Já falamos de conectividade. Quando estamos mostrando o que acontece com o uso de dados de Wi-Fi, claramente você não pode lançar um carro hoje sem um foco em conectividade, tá? Performance é absolutamente chave, mas não só performance, tem que ser performance com o terceiro pilar, que é eficiência. Hoje em dia, a performance sozinha não funciona mais, então eficiência é absolutamente chave. Segurança. A segurança, eu diria que hoje é a coisa mais importante, tá? Junto com os pilares que estão falando, a coisa mais importante para o carro. Tá? E por último, a expressão de design seja bem clara. Primeiro com o DNA da Chevrolet e segundo que seja um SUV, sem dúvida nenhuma. Né? De verdade. É que nós estamos introduzindo com o novo Tracker o motor 1.2 turbo de 3 cilindros. Motor de absoluta nova geração. E é a nossa primeira aplicação desse motor aqui na América do Sul e no Brasil. Então estamos sinceramente muito contentes, porque é um motor que vai surpreender do ponto de vista de performance. Ele vai ser realmente uma diferença de performance e de eficiência. Carlos, claramente a realidade mudou. O tamanho do motor não significa mais muita coisa. Está aqui a prova. Os consumidores hoje, que na sua grande maioria no Brasil, vêm do 1.0 tradicional aspirado, tem uma percepção aqui de estar falando de um motor com muito mais capacidade, muito mais potência, muito mais torque. É muito mais gostoso dirigir um carro turbo com essa motorização. E claramente, como eu falei, tamanho não significa mais muita coisa. Agora entrega, a performance, Carlos, surpreende. E uma notícia que nos gratifica muito de dar aqui no lançamento do SUV Tracker é que Tracker é o SUV mais econômico do segmento. Sim. Bom, falamos de conectividade nível 4, falamos de performance e falamos de eficiência. Eu acho que chegou o momento de falar de segurança. Tá? Super importante. Esse carro, ele vem com 6 airbags de série, ele vem com sensor de alerta de ponto cego. E isso são só alguns itens de segurança que esse carro tem.
E para a gente é muito importante também ofertar isso, ou muito desse conteúdo já de série. Aqui você tem um SUV que está desenhada como um SUV. O visual dela e o design dela quer ser um SUV, não quer ser outra coisa, né, Herman? Bom, e esses são os 5 pilares. Essa é a razão pela qual a gente concebeu o carro do jeito que a gente concebeu. Mas, bom, eu acho que é momento de deixar de falar e começar a mostrar, né? Eu acho que essa é a parte alta da apresentação de hoje, Carlos. Então, senhores da imprensa, jornalistas, os nossos concessionários, nossos funcionários, com vocês, o novo Chevrolet Tracker. E agora o preço. Parte alta. Como eu falei, 1.0 Turbo é um carro que parte de R$ 82 mil até a sua versão 1.2 Turbo Premier, todo o conteúdo, todo o requinte que a gente descreveu aqui por R$ 112 mil. Bom, vou apresentar para vocês o Rodrigo Fiocco. Rodrigo está trabalhando nesse projeto há 4 anos, provavelmente você é quem mais sabe do Tracker, tá? Então, para hoje não podíamos deixar de trazer o Rodrigo no stage. Pessoal, muito obrigado, tá, por assistir a gente hoje e vamos ouvir o Rodrigo. Obrigado, Herman. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Carlos. Agora eu vou contar para vocês um pouco mais de como o carro foi projetado para entregar completamente os 5 pilares apresentados para vocês. Olha, o novo Tracker não só parece ser, mas ele é maior. Nas dimensões ele cresceu tanto no comprimento quanto na largura, no entre-eixos, e na altura nós resolvemos reduzir um pouco o teto do carro, em 52 milímetros para ser preciso, justamente para dar uma proporção mais dinâmica, mais esportiva ao novo SUV. Olha, o interior do novo Tracker, a gente sabia que tinha que caprichar, e os designers de fato capricharam e muito. Notem essa inclinação do painel, como o Herman mencionou, tem uma leve inclinação voltada para o motorista de 7 graus, é sutil, mas ela é suficiente para dar uma percepção de que o painel abraça o motorista, quem vai dirigindo o carro. O painel, além disso, também está mais largo e também foi levemente rebaixado, justamente para dar uma sensação que a gente chama de domínio da direção. É o que os clientes falam quando buscam um SUV, aquela sensação de segurança, de visibilidade do que passa na rua, do que passa na estrada. O painel também foi desenhado para potencializar essa percepção de quem vai dirigindo o carro. Olha, uma outra novidade no novo Tracker é o novo MyLink de nova geração, agora com 8 polegadas, no formato pedestal, e isso, combinado com a inclinação de 7 graus que eu mencionei, melhora sensivelmente a visibilidade e principalmente a ergonomia para o motorista. Os acessos ficam mais fáceis, a visualização da tela fica mais clara. Quem dirigir esse carro vai notar isso na primeira impressão que tiver. Bom, eu falei que o carro cresceu em dimensões exteriores, mas esse crescimento no exterior veio acompanhado também com muito mais espaço para quem vai a bordo do carro.
São 74 milímetros a mais para as pernas de quem vai no banco traseiro e 46 milímetros para os ombros. E mesmo com aquela redução na altura do veículo exterior que eu comentei antes para vocês, o novo Tracker tem 19 milímetros a mais de espaço para a cabeça. Isso é engenhosidade na engenharia. Porque, além disso, os assentos eles estão dispostos daquela configuração que a gente chama de anfiteatro, que significa que quem senta atrás, no banco traseiro, está sentado num patamar um pouco mais elevado de quem está na frente, que dá conforto e dá visualização do que acontece fora do veículo. Um ponto-chave é o porta-malas desse carro. A gente sabia que tinha que melhorar sensivelmente versus a geração anterior do Tracker. O novo compartimento de bagagens do novo Tracker ficou 30% maior. São quase 90 litros adicionais. Mas não é só isso. A gente usou um recurso muito interessante, que a base, o assoalho, o piso do porta-malas, agora ele pode ser ajustado em 2 níveis numa manobra super fácil. É 1 segundo para ajustar. Bom, o resultado de tudo isso é que o volume total chega agora a quase 400 litros, mas o principal ponto eu queria destacar que é a flexibilidade e o aproveitamento desses 400 litros. As pessoas não carregam líquido, carregam objetos. Então, com essa flexibilidade, a gente permite que o cliente acomode com total tranquilidade objetos grandes, como, por exemplo, um carrinho de bebê, que aparece nesse vídeo e é um objeto tão usual, tão típico do cliente que compra um SUV para a família. Além disso, o novo Tracker se diferencia por uma ampla lista de itens de conforto e comodidade. Muitos deles estão disponíveis só em veículos de categoria superior. Eu vou citar alguns deles. Primeiro, como foi apresentado o novo teto solar panorâmico, que tem sim uma função de design, deixar o carro mais bonito, mais moderno, mas agora no Tracker ele vem associado com uma solução de design que é uma terceira janela que fica ali na lateral do carro, na parte traseira, entre a porta traseira e a coluna C, a última coluna do carro, que junto com o teto solar ampliou em 15% a área envidraçada do veículo. O que significa isso? É muito mais sensação de espaço, principalmente para os passageiros que vão atrás. Conectividade é um pilar fundamental para a marca Chevrolet, enquanto a maioria dos concorrentes parou, de fato, no que a gente chama de nível 2 de conectividade, entregando apenas Android Auto e Apple CarPlay, que estão passando a ser padrão standard da indústria do mercado. O novo Tracker é o primeiro e único SUV do mercado a alcançar o nível 4 de conectividade. O Tracker vem com a nova geração do MyLink, agora com tela de 8 polegadas de série, desde a versão de entrada. E uma outra novidade é a possibilidade de parear 2 celulares por Bluetooth simultaneamente. Significa que, bom, como a gente já disse, o Tracker é o único a oferecer Wi-Fi nativo, e eu queria relembrar que o Wi-Fi nativo está integrado na arquitetura eletrônica do carro. Isso significa que com todo o seu sistema de antenas, o sinal é mais forte. Além disso, a gente tem o carregador sem fio para o telefone celular e também portas USB, são 2 portas adicionais na traseira, além da porta USB na dianteira, para dar conectividade total e completar esse pacote de conectividade nível 4. Bom, vamos agora falar de motorização, coração do carro. O SUV da Chevrolet conta com uma nova família de motores 100% turbo. O mais potente é o inédito motor 1.2, que estreia aqui no nosso mercado, com maior torque e garante uma melhor performance desde as rotações mais básicas. 2.000 RPMs e o carro já está entregando o máximo em performance. Isso também ajuda muito na questão do consumo de combustível. Já o motor 1.0, conhecido de vocês da família Onix, foi especialmente calibrado para a aplicação do novo SUV Tracker. Bom, o carro cresceu, mas apesar de ele estar maior, ele está bem mais leve que a geração anterior. 144 quilos para ser mais preciso, tá? Essa redução de peso, associada com os motores turbo de alta eficiência, deixaram o novo Tracker até 17% mais econômico, chegando a fazer 14,8 km por litro de gasolina. Eu queria ressaltar, e a gente falou muito de insatisfação nesse segmento.
Consumo de combustível é o atributo que gera a maior insatisfação dos clientes no segmento de longe. Então vamos comparar, já que isso é tão importante, esse número com a concorrência. Olha, são quase 15 km por litro, como eu falei, que nos dá uma vantagem de até 2 km, ou em média 2 km por litro versus a concorrência. Se a gente fizer uma conta simples, considerando uma rodagem média do nosso consumidor aqui no Brasil, isso pode chegar a uma economia de até R$ 1.500 por ano, que significa 7 tanques grátis num ano do Tracker comparado com o que a gente encontra no mercado até hoje. Bom, mas aí alguém poderia dizer que eu peguei a condição mais favorável do nosso carro para comparar, que é de fato a versão 1.0 turbo com câmbio manual, rodando com gasolina na estrada. Essa é a condição mais econômica. Ok, vamos então mudar para consumo rodoviário. De novo, são os mesmos 2 km por litro em média de vantagem. Tá bom, e no câmbio automático? Tem uma mudança no número, obviamente o carro consome um pouco mais, mas nós somos os mais econômicos do segmento também. Também se a gente variar o consumo de combustível, o combustível utilizado de gasolina para álcool, para etanol. Aqui a gente está comparando modelos flex que estão no mercado, nem todos são flex. Tá? Se alguém pensar que o desempenho extra do motor 1.2, para finalizar, tiraria vantagem do ponto de vista de consumo, está enganado. Esse motor também nos dá os melhores números de consumo do segmento. No quesito segurança, o SUV novo traz um abrangente pacote de itens do que a gente chama de segurança avançada, em relação ao que a gente encontra hoje no segmento. Como vocês sabem, segurança veicular tem a ver com uma infinidade de fatores, né? Tem a ver com a construção da carroceria, os materiais que são empregados, a tecnologia de construção, de fato, também tem a ver com tecnologia de segurança ativa, aquela que previne acidentes, mas o fato é que o cliente, quando fala em segurança, quando pensa em segurança, associa diretamente com o número de airbags. O novo Onix revolucionou o segmento de entrada quando trouxe 6 airbags de série e o controle eletrônico de estabilidade e de tração também de série. Obviamente que a gente repetiu essa fórmula de sucesso e aplicou no novo Tracker. Mas se airbag remete à segurança, de fato o equipamento que os clientes usam no dia a dia, o tempo inteiro, e nem se dão conta, que são equipamentos de segurança, são os freios. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Então eu queria dedicar um tempo para falar um pouco mais de todo o trabalho de engenharia que foi feito nos freios para entregar o sistema mais eficiente do segmento. Para começar, um número que é contundente em termos de distância de frenagem, né? O carro rodando a 100 km por hora até a parada completa. Nas nossas medições, no nosso campo de provas, a gente tem uma boa vantagem, mesmo contra concorrentes que têm freio a disco na roda traseira. Eu vou comentar aqui de um recurso chamado Fade Brake Assist. A palavra é muito bonita, mas é fácil de entender também. Ele é capaz de identificar aquelas situações onde o freio é muito demandado e superaquece, por exemplo, descida de serra, mas não precisa ser descida de serra, pode ser também trânsito urbano naquela condição de tráfego na hora do rush, anda e para. Nessas situações, a eficiência de frenagem poderia ser reduzida por uma questão de fadiga de superaquecimento. O nosso sistema identifica essa situação e aumenta automaticamente a pressão na linha de freio para fazer com que o motorista não precise compensar com uma pressão adicional no pedal. Bom, já em frenagens em linha reta, onde pode haver, por exemplo, uma condição de diferente aderência no piso. De um lado do carro para as rodas do lado esquerdo e da roda do lado direito tem uma condição de aderência diferente. A gente encontra esse tipo de situação na rua eventualmente. Além disso, pode acontecer também uma situação de desequilíbrio do peso, né? Mais peso para o lado direito, seja pela carga no porta-mala, seja pela disposição dos passageiros. Esse tipo de situação pode causar uma tendência de desalinhamento numa frenagem em linha reta. O Tracker traz um sistema que chama Straight Line Stability. Ele basicamente aplica força de frenagem específica em cada roda para manter a estabilidade direcional e tornar a frenagem mais segura. Bom, por fim, uma outra tecnologia bastante interessante
que funciona com a mesma lógica, com o mesmo princípio do ESC, do controle de estabilidade de tração, porém em situações também menos extremas, ou seja, naquelas situações que acontecem com mais frequência no dia a dia, ele age de uma maneira imperceptível ao condutor, ele chama torque vectoring, outra palavra bonita, mas muito fácil de entender. Ele basicamente atua em situações de frenagem em curva, aqui em curva, né? Também garantindo a estabilidade direcional e evitando que o carro saia. Ou seja, o sistema identifica se vai haver uma tendência de saída ou de dianteira ou de traseira e atua, mesmo sem haver escorregamento das rodas, também antes de que o ESC propriamente dito entre em ação e garante uma estabilidade direcional também em curvas. Além do já conhecido alerta de colisão frontal, é a frenagem autônoma de emergência. Mas, de fato, é uma tecnologia superior e entrega muito mais segurança. Olha, o pacote de segurança também vem acompanhado do alerta de distância. É um sistema que identifica na tela, no painel de instrumentos, a distância tanto em metros como em tempo, né, de uma iminente colisão, para que dê ainda mais consciência para o motorista de uma situação potencialmente insegura. Junto com isso, temos o alerta de ponto cego, que é super útil para vias rápidas, né, para mudança de faixa, para identificar um potencial veículo vindo que a gente não enxergaria numa condição normal de um retrovisor. Claro, para completar o conceito de segurança 360, só o Tracker oferece resposta automática e um assistente pessoal em caso de acidente, que é o nosso sistema OnStar, além do auxílio na recuperação veicular em caso de roubo. O Tracker chega em 5 versões, todas elas e cada uma delas muito bem equipadas para entregar exatamente o que o consumidor de cada faixa de preço espera. Tem a Tracker Turbo, em versão 1.0 Turbo com câmbio manual. Acima dela tem a versão LT Turbo com câmbio automático. O Turbo com a motorização 1.2 também automático. Uma versão LTZ também amarrada com a versão de motor 1.2 e a versão topo de linha Premier Turbo com tudo. O carro chega em 7 opções de cores exterior e uma ampla gama de acessórios. São, ao todo, 55 acessórios disponíveis para o Tracker, sendo 30 deles exclusivos, desenhados junto com o projeto do carro lá no estúdio da onde ele nasceu. Além disso, a gente sabe que no nosso mercado tem um segmento que vem crescendo muito, que é o segmento de PCD, e a gente queria oferecer também uma solução para esse público desde o lançamento. A gente tem uma versão disponível PCD para atender esse público, que com as 2 isenções de impostos, IPI e ICMS, chega no preço final de R$ 56.877. Como o Carlos falou, o Tracker já está disponível à venda na nossa rede de concessionários. Nós temos aproximadamente 2 meses de venda em abastecimento na rede. O carro já está lá para os nossos clientes, já começou a ser comprado e, de fato, com o novo Tracker, o SUV de série chega de arrependidos. Muito obrigado.